Vendo minha apresentação, pessoal? Sim. Sim. Sair agora porque eu preciso fazer uma outra coisa aqui, só um pouquinho. Som no computador. Bom, galera, então hoje a gente vai falar bastante sobre os conceitos gerais de bioenergética e vai falar só do metabolismo anaeróbio, tá? Eu deixei o metabolismo aeróbio para a próxima aula, para a gente ver com um pouco mais de calma ele, porque ele é um pouco mais complexo, especialmente quando a gente entrar na cadeia de elétrons, no ciclo de Krebs, tá? Então, assim, hoje a gente vai começar a tratar do conteúdo, tá? A gente não vai entrar muito nas fases de exercício em si, mas sim simplesmente das vias metabólicas que são associadas com cada um dos tipos, tá bem? Depois a gente vai entrar melhor o que é um limiar de lactato, o que não é um limiar de lactato. Enfim, vai entrar nas coisas mais práticas relacionadas com o exercício, tá? Eu fiz essa aula um pouquinho mais curta, tirei algumas coisas dela para não ficar muita informação, para vocês conseguirem digerir melhor o conteúdo ao longo do semestre. Nem que talvez a gente tenha que deixar alguma coisa um pouco mais superficial mesmo, mas que vocês consigam entender aquilo que eu estou querendo passar para vocês. Tudo que eu passar para vocês, eu quero que vocês entendam. Eu não quero exagerar no conteúdo e acabar com que vocês não consigam entender e tenham dificuldade depois para conseguir interpretar tudo que está acontecendo, tá? Bom, então vamos lá. Então, assim, tudo que a gente faz, qualquer aspecto da nossa vida cotidiana, ele é baseado no balanço energético, né? Se vocês se lembram bem, o corpo sempre busca uma coisa que é denominada de... Quando eu saio da transição do exercício, do repouso para o exercício, eu estresso meu organismo, né? Então eu saio da... Como é que é o nome daquele estado que eu estou? Homeostase. Eu saio da minha homeostase, né? Ou seja, eu estresso o meu organismo. Eu faço com que diferentes sistemas do meu corpo comecem a trabalhar de uma maneira um pouco mais intensa, né? Por exemplo, o que acontece com o sistema cardiovascular quando eu saio do repouso para o exercício? Quem me dá um exemplo do que acontece? Pessoal? Quando eu saio do repouso para o exercício, o que acontece com o meu coração, por exemplo? Acelera. Acelera, né? Ele começa a ter uma frequência cardíaca maior, né? O que acontece com a minha frequência respiratória? Aumenta. Aumenta também, né? Normalmente até proporcionalmente, né? A gente faz mais ciclos ventilatórios conforme também vai aumentando a nossa frequência cardíaca, tá? O que mais acontece? Vamos ver. O que acontece com a temperatura corporal? Também aumenta. Também aumenta, né? Então, o exercício, ele estressa muito o organismo, tá? Esses aspectos, de certa maneira, eles quebram o balanço energético do corpo, tá? Então, tudo que tu gastou, ou tudo que tu consumiu, todas as fontes energéticas que tu depletou dentro da tua no teu estímulo de exercício físico, tu vai ter que pagar ele depois de certa maneira, tá? Mas isso ainda nem só em questões fisiológicas acontece, né? A gente faz isso de uma maneira geral na nossa vida. Por exemplo, ali naquelas figuras que tem ali. Nós temos ali uma pessoa trabalhando, ou seja, tu gasta a tua energia a fim de conseguir dinheiro para conseguir repor aquela energia através da própria alimentação. Vocês não concordam com isso? Ou seja,
Eu vou lá, eu gasto a energia que eu tenho dentro do meu corpo para exercer um trabalho. Esse trabalho vai me remunerar de alguma maneira e eu vou trocar esse dinheiro, essa remuneração, que no final das contas foi a minha energia, né? O meu gasto energético para desempenhar uma função, por uma maneira de eu conseguir repor essa energia através de uma alimentação, por exemplo, né? Ou eu poder também ter um trabalho que me remunere de certa maneira, que eu consiga também ter descanso para restabelecer meus estoques energéticos. Então, o balanço energético, na verdade, ele é uma coisa que acontece na nossa vida o tempo inteiro. Tá? A gente estressa o nosso corpo de diferentes formas, e isso faz com que a gente tenha que buscar, de certa forma, restabelecer o balanço energético do corpo, tá? Conseguem entender o que eu tenho, o que eu falei até agora? Sim. Então, tem aquela frase famosa, né? Que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, aqui é um exemplo importante de potenciais energéticos e como eles se transformam ao longo de uma cadeia, tá? Então, assim, no reservatório de água, tu tem uma energia de grande potencial reservada aqui, ó, que está no reservatório, tá bem? Isso aqui é uma usina hidrelétrica, tá, pessoal? Itaipu funciona mais ou menos dessa maneira aqui, tá bem? A única coisa é que o reservatório de Itaipu, ele é gigantesco, né? E ele não é tão baixo assim. Ele é um pouquinho mais alto do que esse duto que tem aqui. Mas então aqui tu tem uma energia potencial muito alta reservada na represa da hidrelétrica. Quando se abre esse canal, por força da gravidade, a água é impulsionada para dentro desse duto, que gira uma turbina. Então, ou seja, eu tenho uma reserva energética aqui, que é transformada em energia cinética através da força da gravidade e gira uma turbina, fazendo com que esse potencial todo energético aqui seja canalizado a um ponto só. Tá? Dessa turbina aqui, tem um gerador, tá? Que reverte essa energia cinética em energia elétrica, que vai ser distribuída para cidades ou para o país inteiro, tá bem? O restante sempre tem um desperdício energético, né? Então, nem toda energia cinética acaba sendo revertida em energia elétrica. Tem uma parte que é uma perda que vai continuar e vai ir para o rio, tá bem? Então, assim, de uma maneira geral, o balanço energético ele sempre vai levar em conta que tu vai perder alguma coisa e vai ganhar alguma coisa em troca, tá? Isso acontece no corpo humano também. Como eu falei para vocês, vocês já ouviram falar do efeito calórico da ingestão de alimentos? Nunca? Vamos lá, então. Do que é formada a membrana plasmática de toda a célula? Pessoal, acorda. Do que é formada a membrana plasmática de qualquer célula? Eu não vou continuar enquanto vocês não responderem. Citoplasma? Não, Núcleo? membrana. Do que é formada a membrana plasmática? Uma célula é dividida em membrana plasmática, citoplasma e núcleo, né? Proteína? Tem proteína, tem proteínas, né? Mas o que ela é formada basicamente? Qual que é o principal substrato que tem na membrana plasmática? Tem proteínas, tem os canais proteicos, né? São aqueles que abrem as comportas para deixar alguma coisa entrar, né? Dentro do citoplasma. Mas o que é formada a camada da membrana plasmática? Uma bicamada? Gordura? Uma
bicamada lipídica, né? A bicamada fosfolipídica. Beleza, então estamos indo. Então, como ela é formada por uma bicamada lipídica, ela tem polaridades diferentes, tá bem? Então, o corpo, a parte interna dela tem uma polaridade e a parte externa tem outra polaridade, tá bem? O que entra numa célula de maneira passiva? O tipo de substrato, se a membrana plasmática é feita de fosfolipídios, quais tipos de substratos entram na célula de maneira passiva, sem gastar energia? Pessoal? Cálcio? O cálcio ele tem que entrar de maneira ativa. Tá? Existem canais específicos em algumas células que ele entra de maneira passiva, né? Por exemplo, na célula do tecido ósseo. Mas, porém, de uma maneira geral, qualquer íon tem que entrar por canal proteico, tá? Ou por alguma reação específica também. Mas se, olha só, água e óleo se misturam? Não. Não, né? Então, se eu disser para vocês que carboidrato entra de maneira passiva na célula, isso é verdadeiro ou falso? Carboidrato é feito de, basicamente, carbonos, hidrogênio e oxigênio, tá? São cadeias carbônicas, né? Química orgânica, terceiro ano do ensino médio, tá? Ele entra de maneira passiva? Será que ele se mistura com aquela gordura, com aqueles fosfolipídios que estão na bicamada lipídica? Sim ou não? Acho que não. Tá, acha que não. Não, né, pessoal? O Não. que entra de maneira passiva nas células? Gordura. Tá? Gordura entra de maneira passiva nas células. Ela consegue transpor a membrana plasmática. Ela se mistura com a membrana plasmática e passa para o outro lado. Tá? Carboidrato não. Carboidrato ele tem que entrar de maneira ativa. Existem transportadores específicos de carboidratos, que são os GLUTs. Tem GLUT1, GLUT2, GLUT3, GLUT4. O GLUT4 é o principal transportador de carboidrato para dentro da célula muscular. Tá? Mas não só na célula muscular. Lá na membrana plasmática das células do intestino, tu gasta energia para absorver carboidrato, para absorver cálcio, para absorver potássio, para absorver de tudo. E isso é o que se chama de efeito calórico da ingestão de alimentos. Tá? Então, ou seja, existem alguns tipos de alimentos que tu acaba tendo que gastar energia para processar eles. Tá? Gordura é um dos que tu menos gasta. E por isso que gordura é muito importante para o corpo humano. Tá? Apesar da gente trabalhar com a profissão que as pessoas buscam emagrecer e perder o máximo de tecido adiposo que eles conseguem, gordura é fundamental para a existência humana. Sem gordura, nós já teríamos acabado com a nossa espécie. Tá? Obviamente, existem gorduras melhores e piores, né? Porém, sem elas, nós já teríamos sido extintos. Tá? Se a gente for pensar antropologicamente falando, o ser humano ele era lá nômade, né? Então ele não tinha a oferta de comida que nós tínhamos hoje, que nós temos hoje em dia. Então as poucas refeições que eram feitas na época eram feitas baseadas principalmente em proteína animal e proteína vegetal, né? Seja elas por leguminosas, por cereais ou por qualquer outra coisa. E não se tinha, por exemplo, tanta facilidade de conseguir disacarídeos ou monossacarídeos. O que são? O que é monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo? Quem sabe? Vamos, pessoal. Que tipo de substrato é um monossacarídeo, um disacarídeo ou um polissacarídeo? Hum? Coloca no Google aí no celular aí, quem tá no computador.
Um monossacarídeo é o quê? Um disacarídeo é o quê? E um polissacarídeo é o quê? Carboidrato, monossacarídeo. Todos são carboidratos, tá? A única diferença é que é o tamanho da cadeia, tá bem? Todos são carboidratos. E todos são gerados a partir da dieta, tá bem? A grande diferença era que, por exemplo, disacarídeos, como a frutose, que é o açúcar, a sacarose, na verdade, né, o açúcar, que é uma frutose mais uma glicose, não é uma coisa que é comum na natureza. Frutas tem, algumas frutas que são muito mais doces, né? Beterraba tem bastante, né? Cana-de-açúcar tem bastante. Mas, por exemplo, não é uma coisa comum de tu conseguir. Deixa eu ver uma fruta que não se. Um morango. O morango não tem tanta sacarose assim, tá? Existem outros carboidratos no morango, mas não tem tanta sacarose assim. Que é uma coisa que hoje em dia é abundante na nossa dieta, né? Quem comeu um pedaço de torta aí hoje? Ou quem tomou café com açúcar? Opa, eu também. Tu colocou sacarose na. Estão me ouvindo, pessoal? Sim. É que deu um aviso aqui de compartilhamento em pausa. Estão me ouvindo normal? Sim. Tá. Então, é uma coisa que não era comum e que hoje em dia é extremamente de fácil acesso, né? E, inclusive, normalmente, alimentos que são ricos nesse tipo de coisa são muito mais baratos, ou as pessoas acham que são mais baratos do que alimentos que muitas vezes são mais saudáveis para ela, né? Por exemplo, o que é mais caro? 1 quilo de açúcar mascavo ou 1 quilo de açúcar refinado? Mascavo. Mascavo é mais barato? Tu acha? Mascavo. É mais caro, tá? Mesmo sendo um produto que envolve muito menos industrialização, processos químicos e tudo mais, ele acaba sendo mais caro, porque hoje em dia é produzido em muito maior escala açúcares brancos, né? Ou seja, industriais, do que açúcar mascavo, né? Que é feito normalmente por empresas mais rudimentares, vamos dizer assim, né? Na ida para a praia ali o que mais tem é açúcar mascavo e caldo de cana, né? Então, a dieta como um todo mudou e a maneira como nós estocamos energia daí muda também, né? Depois a gente vai entrar melhor lá em monossacarídeos, lá em disacarídeos, quando for falar, mas isso influencia diretamente como a gente estoca a nossa energia, tá? Porque o corpo humano, ele sempre quer fazer isso aqui, ó, deixar a maior parte da nossa reserva ali guardadinha, tá? O corpo humano não gosta, o organismo humano não gosta quando a gente estressa ele e troca essa reserva energética, tá? Por quê? Porque quando a gente era nômade, a gente precisava desse reservatório o mais cheio possível, né? O tanto que, assim, vocês se lembram da Guerra do Paraguai na escola? Não? A gente não lembra nem da aula passada, imagina do ensino fundamental. Então vamos relembrar um pouco da Guerra do Paraguai. Eu não vou me lembrar direito o nome do general lá, paraguaio, que entrou em guerra contra o Brasil e tudo mais. Porém, a maneira como eles identificaram que eles conseguiram capturar o Bambambam lá dos paraguaios foi porque ele era o único gordinho do pessoal paraguaio lá, do exército paraguaio. Os outros todos eram muito magros, né? Então, ou seja,
Antigamente era muito mais difícil nós conseguirmos energia através dos alimentos, era muito mais complicado. Todo mundo tinha que ser agricultor, todo mundo plantava aquilo que comia. Quando tinha uma estiagem, quando tinha alguma intempérie climática e a safra era ruim, as pessoas não tinham o que comer. Tem um filme muito interessante, que é O Menino que Descobriu o Vento, vocês já viram? Já, professor. É um menino que estuda numa escola lá na África, lá, e ele descobriu uma maneira lá de gerar energia elétrica através de um catavento num livro lá na escola e conseguiu fazer pela primeira vez que irrigasse as terras da família dele para conseguir ter uma colheita melhor, tá? Que é nada mais do que a gente estava estudando aqui, né? Que é trocas de energia, né? Ele gerou a energia cinética do vento para gerar energia elétrica para conseguir bombear a água para gerar energia para a planta poder crescer mais, né? Então isso tudo se volta, aspectos cotidianos, se voltam ao equilíbrio energético, tá bem? Bom, vamos continuar. Então, assim, as fibras musculares, pessoal, convertem a energia química que vem dos alimentos, sejam eles de qual origem for, carboidrato, aminoácido ou gordura, tá? Em energia mecânica para produzir o movimento humano, tá? Todo o processo de produção da energia pelo corpo, ou seja, de utilizar essa energia que a gente tem estocada, é bem complexo e ele é dependente de vários fatores, tá? A conversão de energia dos alimentos ali em movimento requer uma ampla gama de processos bioquímicos que são rigidamente controlados, tá, pessoal? Então, assim, dependendo de como está o ambiente, vamos dar um exemplo, tá? Hoje que está muito frio, tá? Se por acaso a gente baixar nossa temperatura para baixo de 36 graus, o que acontece com o corpo? Para baixo de 36. Ele começa com uma hipotermia. Ele começa a tremer, né? Contrações involuntárias dos músculos esqueléticos. Tá? Dando para o corpo aquecer de novo. Isso, tá? Então, isso é um reflexo do corpo a partir do ambiente. Tá? Então, ou seja, existem um fator externo, que é a temperatura, que influencia diretamente no nosso equilíbrio energético do corpo. Porque o corpo vai gastar energia para fazer aquelas contrações involuntárias. Tá, pessoal? É uma contração da musculatura esquelética. Então, tu vai gastar energia para fazer elas, tá? Então, qualquer coisa, soquem os alunos de vocês numa câmara frigorífica, se por acaso for necessário, para eles emagrecerem, tá? Não, mentira, não funciona, tá? Até porque é utilizado um tipo de fonte energética para fazer aquilo. Quem sabe qual tipo de fonte é utilizada para fazer aquele tipo de contração? A gente vai discutir um pouco essas fontes de agora em diante, tá? Então, dependendo de como é o estímulo, eu utilizo certas fontes de energia em detrimento de outras, tá? Então, o exercício físico e a atividade física é um dos poucos estímulos que fazem com que o corpo utilize todos os substratos energéticos que ele tem para disponibilizar, tá? A gente utiliza, dependendo do exercício, ATP citoplasmático, fosfocreatina, glicose circulante, glicogênio muscular, ou glicogênio hepático, gordura, aminoácido, tá? Então, por exemplo, um atleta de ultramaratona, aqueles caras que fazem aquelas ultramaratonas no deserto, tá? Eles chegam com 3 quilos a menos de massa magra, muitas vezes, no final da prova.
Porque o corpo consome até a própria massa magra deles para conseguir fornecer energia para o movimento. Tá? Então, por isso que, não se esqueçam, sempre quando um aluno chegar para vocês e disser assim, eu queria fazer uma dieta aqui para comer junto com o meu treino, procura uma nutricionista ou um nutricionista para ele acertar primeiro como é a tua dieta normal, para depois começar a suplementar alguma coisa. Tá? Porque muitas vezes, dependendo do que a pessoa vai fazer, ela não vai precisar suplementar. Tá? Eu, por exemplo, treino e não suplemento, tá? Até porque eu consigo comer. Gente, se a minha nutricionista quiser fazer um dia uma dieta hiperproteica comigo, que é acima de 1,5 grama de proteína por quilo do corpo, eu consigo comer isso tudo. Tem gente que não consegue comer, tá? E daí precisa suplementar, tem que usar uma proteína isolada, tá? Ou seja, se a minha nutricionista disser para mim assim, eu preciso que tu coma um omelete de 5 ovos no café da manhã. Eu como um omelete de 5 ovos sem problema nenhum. Tá? Eu consigo, tem gente que não consegue. Tá? Então, e de uma maneira geral, o que eu acredito é que é muito melhor tu comer do que tu suplementar essas coisas, essas farinhas que tem por aí. Tá? Até porque muitos suplementos aí são de má qualidade. Tá? Os bons são muito caros. Tá? Então, a maneira como a gente estoca energia também diferencia, e o que a gente vai utilizar no exercício também influencia através dos estímulos que vêm, tanto do ambiente de fora, quanto do próprio estímulo do exercício. Tá? Então, ou seja, uma atividade física intensa, intermitente, vai levar em conta mais um tipo de fonte do que outra. Tá? Não quer dizer, e isso eu quero dizer para vocês de antemão já, que a gente já falou numa outra aula, a gente sempre vai falar em predominância. Ou seja, para eu levantar aqui, eu usei predominantemente a via imediata. Ou seja, eu consumi ATP que estava ali disponível no meu citoplasma para fazer esse movimento. Tá? Não quer dizer que eu não esteja não é o sistema aeróbio que está predominante no meu corpo todo, tá? No meu corpo todo é o sistema aeróbio, mas a contração do músculo quadríceps, do músculo posterior de coxa ali, que foi para levantar, extensão do quadril, aquela contração ali foi feita com base, normalmente, em fontes imediatas, tá? A TPCP, tá bem? O sistema TPCP, tá? Que a gente vai discutir um pouco hoje. Bom, numa molécula, pessoal, existem diferentes tipos de ligações entre o átomo dentro de uma cadeia orgânica, tá? Aqui é uma molécula de amido, bem? Uma molécula de amido. Existem algumas ligações aqui entre os átomos que são denominadas ligações de alta energia, tá? São essas ligações amarelas aqui. E é essas ligações de alta energia que normalmente são quebradas para disponibilizar energia para dentro de uma reação. Tá? A gente não vai ficar entrando muito nessa parte, mas o interesse de uma reação é sempre, dependendo da reação, óbvio, tá? É quebrar essa ligação aqui e disponibilizar energia para o meio. Tá? E é basicamente isso que a gente faz quando a gente se alimenta. A gente consome moléculas, quebra elas para conseguir disponibilizar energia para o nosso organismo. Tá bem? Então, assim, para ter uma grande energia livre, tanto os reagentes, os produtos, movem-se numa engrenagem inversa ao que está sendo predominante no momento, tá? Existem, então, reações exergônicas e endogônicas, tá? E existem as acopladas, que são umas com as outras. De uma maneira geral, no funcionamento do corpo humano, basicamente todas as reações, elas são acopladas, tá? Uma vai gerando outra, vai gerando outra, vai gerando outra. Bem?
Então, assim, ó, reações bioquímicas endergônicas, tá? São reações bioquímicas nas quais é necessária energia para ser adicionada nos reagentes. Ou seja, eu preciso disponibilizar energia para que a reação aconteça, tá? E daí eu tenho um produto, tá? Existem as exergônicas, ou seja, elas são reações que emitem uma maior energia para o meio, ou seja, o reagente já tem o que é necessário para acontecer aquela reação e essa reação acaba liberando energia para o meio, tá? Esses dois tipos, muitas vezes, eles estão acoplados, tá? Ou seja, são as reações mais comuns do nosso organismo. Ou seja, energias aonde tem reações, onde é necessário tanto tu consumir energia para poder fazer ela, quanto para depois liberar mais energia para o sistema. Aqui vocês podem ver, ó, aqui é a energia liberada total, ó, e aqui é a energia livre que tinha antes. Essa diferença entre essa flecha e essa flecha aqui ocorreu uma reação endergônica, ou seja, a reação para acontecer a reação eu tive que consumir energia. E a partir que eu consumi aquela energia e a reação começou a acontecer, eu consigo liberar energias ao longo da cadeia até chegar no produto final aqui, tá bem? As mais comuns são as reações de oxirredução, tá? De oxidação ou de redução, tá? Bom, o processo de remoção de um elétron de uma molécula, de um átomo, é chamado de oxidação, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a molécula do oxigênio também, tá? Tem a ver com que o oxigênio, ele tem, ionicamente, ele tem uma valência positiva, tá? Então, se denominou isso em química de oxidação, tá? Mas não tem nada a ver com o oxigênio em si, tá bem? A adição de um elétron no átomo é chamado de redução, tá? Então, para vocês não se confundirem, tá bem? Se eu tenho uma molécula, seja ela qual for, uma molécula de proteína, uma molécula de carboidrato, uma enzima, qualquer coisa, tá? E ela começa com a fórmula dela, tá? Num gráfico, tá? Numa ilustração gráfica. Numa fórmula dela, com o número de letras ou o número de os númerozinhos embaixo das letras menores do que o final, aquilo quer dizer que houve uma oxidação ou uma redução. Se eu aumentar a fórmula química de um composto, seja ele qual for, eu tive uma oxidação ou uma redução? Oxidação. Redução? Redução. Não, uma redução. Tá? Tem que pensar o contrário em bioquímica. Se eu aumentei a cadeia da molécula lá, eu tive uma redução. Se eu diminuir a cadeia, eu tive uma oxidação. Tá? Tem que pensar o contrário. Tá bem? Ambos os processos de oxidação e de redução, eles são muito ligados com retiradas de moléculas de hidrogênio. Tá? Porque o hidrogênio, ele tem uma valência negativa, né? Ele tem um elétron livre na última camada. Bem? Então, normalmente, e como ele é 1 para 1, né? Ele tem um próton e um nêutron no núcleo e um elétron na primeira camada, na última camada, na valência dele. Normalmente, o corpo trabalha muitas coisas relacionadas com hidrogênio, principalmente falando de vias metabólicas de contração muscular, extremamente ligados a hidrogênio. Tá? Existem algumas coenzimas que a gente vai ver mais para frente, mas normalmente a retirada e a oxidação, né? Ou seja,
a quebra de uma molécula, uma oxidação, uma retirada de um elétron, uma quebra, uma reação de quebra, normalmente se retira uma molécula de hidrogênio ali, um átomo de hidrogênio, tá? E numa redução se coloca um átomo de hidrogênio naquele composto, tá bem? Então aqui, ó, relembrando daí a escola, acho que vocês se lembram disso aqui, o diagrama de Linus Pauling, né? Que se tem valências que, se ela tem uma camada, um nível só, pode ficar com 2 elétrons na camada para ficar estável. Se ela tem um segundo nível, ela tem que ter 8 elétrons, no terceiro, 18, no quarto, 32, tá? Beleza? Mais ou menos, se lembra isso aqui da escola, que tinha que fazer aqui na diagonal, aqui, ó. Era 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, tinha que fazer esse negócio aqui, se lembram? Sim. Tá. Então, normalmente, quando a gente fala de compostos orgânicos, a gente está falando de cadeias carbônicas. Tá? Então, aqui, ó, o carbono, né? Ou seja, o carbono, ele precisa fazer 4 ligações para ficar estável. Tá? Ele precisa de 4 elétrons para ficar estável na camada dele. Tá? Porque ele tem uma valência menos 4. Tá? Então, aqui, ó, aqui vocês podem ver, aqui é uma ligação covalente, né? Que o hidrogênio, se lembra que o hidrogênio fazia um círculozinho aqui entre o elétron do hidrogênio e o elétron do carbono? Tá? Então, aqui é o compartilhamento, ó. Então, tem 2 elétrons na primeira camada, ó. Número máximo de elétrons. E tem 8 na segunda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por isso que o carbono, se ele for se ligar a hidrogênios, ele precisa de 4 hidrogênios. Se ele for se ligado a oxigênio, precisa de 2 só, porque o oxigênio tem 2 elétrons livres na última camada, tá? Para formar um composto eletricamente equilibrado. Bem? Enfim, conseguiram se lembrar disso aqui? Mais ou menos. Ah, mas beleza. Isso aqui é química orgânica da escola, a gente não vai ficar entrando muito em detalhes, mas é só para vocês entenderem, tá? Ou seja, dependendo da reação, um hidrogênio pode ser retirado de alguma parte da molécula em forma de água, por exemplo. Tá? Nada mais, nada menos, por exemplo, a ligação peptídica. O que é uma ligação peptídica? É a ligação entre 2 aminoácidos, tá? Para formar uma proteína. Quando 2 aminoácidos se juntam numa reação para formar uma proteína, se libera água. Ou seja, se perde uma molécula de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Tá? Para fazer... desculpa. 2 moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio para formar uma molécula de água, né? H2O. Tá? Então, assim, sempre se busca numa reação química o equilíbrio, né? E os produtos também tem que ser, também normalmente são elementos químicos equilibrados eletricamente. Tá bem? Bom, alguma dúvida, pessoal? Tá. Então, existem algumas moléculas que são responsáveis por transferir esses átomos de hidrogênio e esses elétrons dentro de uma cadeia bioquímica, tá? Elas são denominadas de coenzimas, tá? Pois são elas que ajudam no processo de reação química dentro de uma via bioquímica, tá bem? As mais ligadas com aspectos energéticos é a nicotinamida adenina diconucleico, que é o NAD, tá? Na forma oxidada, ela é NAD+, NAD positiva, tá? E na forma reduzida, ela é NADH, tá? E a flavina, adenina dicleotídeo, que é a FAD oxidada, e a FADH2 na forma reduzida, tá? Ela pega duas moléculas de hidrogênio para equilibrar a coenzima. Bem?
Então, aqui vocês podem ver elas. Tá? Então, aqui é o sítio de ligação do NAD no estado oxidado, aqui, tá? NAD positivo. Então, normalmente essas coenzimas vão ser catalisadoras, ou seja, elas vão acelerar um processo de uma reação bioquímica, tá? E vão transportar átomos de hidrogênio para algum outro local, tá? No caso específico das reações do sistema anaeróbio, o NAD e o FAD, o FAD nem tanto, mas a NAD, a NAD+, ali, a NAD oxidada, ela retira hidrogênio da reação da via metabólica anaeróbia e transporta esses hidrogênios lá para a mitocôndria para disponibilizar para a cadeia de elétrons dentro do ciclo de Krebs. Tá? Então, todo o processo bioenergético da contração ou da disponibilidade de energia para o movimento humano, ele segue um ciclo. Tá? Apesar de não é que um aconteça logo depois do outro. Tá? Não é isso. Eles acontecem ao mesmo tempo, porém um demora para predominar sobre o outro. Tá? E daí entra o déficit de oxigênio, que é uma coisa que a gente vai ver, acho que depois da prova só. Tá? Então, assim, ó, pessoal. Enzimas são proteínas que exercem um papel na regulação de alguma via metabólica. Tá? Elas não fazem a reação em si, tá bem? Mas elas regulam tanto a taxa da reação quanto a velocidade que ela acontece. Então, assim, as reações químicas de uma via metabólica, elas ocorrem quando as reações têm energia suficiente para acontecer, tá? O que é denominada energia de ativação. Tá? Enzimas diminuem a energia necessária, normalmente, para uma reação bioquímica possa acontecer, tá? Ou seja, elas são catalisadoras da reação, tá? Então, aqui vocês podem enxergar, tá? Então, aqui é a energia necessária para que os reagentes consigam fazer a reação. Então, aqui eu tenho um processo de consumo de energia, tá? Até vir para essa parte aqui que eu vou ter a liberação de energia. Tá? Daqui para baixo, o meu produto é positivo. Até aqui, eu estou ou empatando ou perdendo. Tá? Com o catalisador, tu diminui a energia de ativação necessária para fazer uma reação bioquímica. Tá? Os reagentes têm uma maior facilidade para conseguir realizar a reação bioquímica e liberar a energia necessária. Tá? Então, processos bioquímicos que possuem enzimas catalisadoras acabam sendo mais rápidos, tá? E até mesmo liberando mais energia do que processos bioquímicos que não contêm uma enzima catalisadora dentro desse processo. Tá bem? Aqui vocês podem ver, então, como mais ou menos funciona uma enzima. Tá? Então, eu tenho os reagentes A e B. A enzima vai fazer os produtos C mais D. Tá? Então, olha lá. Ó. O substrato A, ele se liga num sítio ativo de uma enzima qualquer. E o substrato B se liga num outro sítio dessa mesma enzima. Quando os dois se ligam, a reação química acontece, tá? E sai um produto C, e aqui sai o produto D, ó, que leva uma parte desse produto C junto com ele. Tá bem? Isso é um esquema geral para como funcionam as coisas, tá? Mais para frente a gente vai começar a ver um ATP a partir de uma enzima X, sai um ADP mais um fosfato inorgânico, tá? Então, enfim, esse tipo de coisa vai começar a aparecer bastante nas nossas aulas, tá? São reações bioquímicas. Okay? Aqui,
vocês têm um exemplo de alguns tipos de enzimas que são muito importantes para diagnósticos de certas coisas, tá? Eu vou ficar nessa aqui, ó, na creatina quinase, tá? Vocês já devem ter ouvido falar da abreviatura dela. Quem sabe qual que é a abreviatura da creatina quinase? Ou da creatina fosfoquinase, que é a mesma coisa. Quem gosta de futebol já deve ter ouvido falar. Ah, porque o setor de fisiologia fez um exame de larará, e o atleta não pode participar do próximo jogo porque ele tem risco de lesão. Vamos, Não, pessoal. a primeira parte que tu falou, eu nunca ouvi falar, mas você fala, ele não vai poder participar do próximo jogo por lesão, mas nunca da outra parte que tu falou a primeira ali. Existem alguns tipos de exame que podem ser feitos, tá? Para detectar se o atleta está conseguindo se recuperar bem dos estímulos, por exemplo. E é um exame de creatina quinase, tá? Ou seja, se tem creatina quinase na circulante um certo valor, que eu não me lembro agora de direito qual que é, mas existe um exame que detecta quanto de creatina quinase tem livre no sangue, tá? Porque o que acontece? Quando tem muita creatina quinase no teu sangue, é sinal que o teu corpo ainda não restaurou os sarcômeros direito, tá? Porque a creatina quinase, ela é uma proteína que fica dentro do sarcômero, tá? Dentro do sarcoplasma, dentro do citoplasma da célula muscular, tá? Quando tem um desgaste físico, quando tu tem por exemplo, um atleta de futebol, ele tem um jogo e ele foi lá e deu tudo que ele tinha, saiu morto, tá? Ele depletou, ele perdeu massa magra, ele acabou desnaturando, ou seja, perdendo conteúdo proteico no músculo dele, tá? E daí o processo de recuperação vai fazer com que ele restaure esse músculo ou não, tá? Quando um atleta está tendo muitos estímulos e ele não está conseguindo se recuperar, vai ter lá no sangue dele creatina quinase circulando, tá? E isso quer dizer o quê? Eu preciso dar um descanso maior para esse atleta, para que ele consiga se recuperar do estímulo que eu já dei, para que ele possa executar, enfim, os movimentos dele no jogo de uma maneira correta. Se eu der mais um estímulo, eu corro o risco dele ter uma distrofia muscular, seja ela um estiramento, uma contratura, alguma coisa vai acontecer com o músculo dele. Normalmente, o que acontece mais é estiramento, ou seja, ruptura de fibra, da fibra inteira do músculo, né? E daí é uma lesão, tem que ficar parado lá algum mês, mais ou menos, dependendo do grau da ruptura, para que seja recuperado a fáscia muscular, né? Ou seja, o conteúdo proteico do músculo, tá? É muito conhecido isso aqui pela abreviatura dela, que é a creatinoquinase, a CK. Fez o exame de CK e detectaram que o atleta X está quase tendo uma lesão, tem risco alto para lesão, a gente vai poupar ele do próximo jogo. Acontece muito em esportes como futebol, né? Porque, na verdade, em outros esportes, tem muitos que nem tem um departamento de fisiologia para conseguir fazer esse tipo de coisa, né? O futebol, como é o esporte mais rico do país, principalmente no nível de Série A, né? Acaba que eles conseguem ter esse tipo de tecnologia, né? Para conseguir fazer exames nos atletas e detectar se ele pode ou não, se ele tem risco ou não de lesão para o próximo jogo, tá? Bom, fatores que podem influenciar a ação de uma enzima. O primeiro é a temperatura corporal, tá, pessoal? Então, assim, a temperatura corporal ideal para atividade enzimática, principalmente relacionada com exercício físico, fica entre 37 e 40 graus, tá? Que é normalmente a temperatura que o corpo atinge quando a gente entra em exercício físico, tá bem? Acima disso, tem uma queda na atividade enzimática. E é por isso que quando está muito, 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 muito calor,
a gente não consegue desempenhar, o atleta não consegue desempenhar da mesma maneira os seus movimentos, tá? Por exemplo, jogos acima de 40 graus, tá? Jogo de futebol que é ao céu aberto, por exemplo, tá? Ou, por exemplo, piscinas acima de 30 graus, tá? A água acima de 30 graus, tu não consegue transpirar direito, tu não consegue trocar calor. E o teu organismo acaba ficando muito quente. E daí a atividade enzimática vai lá para baixo, tá? E aí tu não consegue disponibilizar energia suficiente para manter o nível de otimização alto no padrão de desempenho de um atleta, tá? Então, por isso, ambientes tem que ter uma temperatura um pouco mais controlada, tá? Um atleta no frio consegue desempenhar melhor do que um atleta no calor, metabolicamente falando, tá? Metabolicamente falando, até porque com o frio tu consegue utilizar alguma estratégia, roupa, alguma coisa assim, para fazer com que tu consiga reter mais calor. Mas em ambientes muito quentes, tu não consegue diminuir muitas vezes a temperatura do ambiente ao ponto de entrar numa zona confortável para o atleta. Tá? Então, por isso que normalmente, por exemplo, esportes americanos, são todos, a maioria hoje em dia dos estádios, inclusive de futebol americano, eles são climatizados, tá? Até porque no futebol americano, como eles usam todas aquelas proteções, e aquelas proteções não deixam com que o corpo troque calor muito fácil, é por isso que, por exemplo, o futebol americano é um esporte de inverno nos Estados Unidos e não um esporte de verão, porque no verão ficaria muito difícil eles conseguirem manter a otimização dos atletas em alto nível por causa de que eles não conseguem trocar calor por causa daquelas proteções, né? São todas proteções de carbono, então não deixam respirar o corpo direito, não deixa trocar calor com o ambiente, tá bem? Outro fator que influencia demais na atividade enzimática é o pH, tá? Ou seja, por isso que o NAD e o FAD, eles transportam tanto hidrogênio assim, tá? Quanto mais íons eu tiver numa solução, menor vai ser o meu pH, tá? Mais ácido ele fica, principalmente íons de hidrogênio, tá? Então, assim, o corpo, como a gente sempre falou, ele busca manter o estado dele o mais próximo da homeostase possível. Então, se eu tenho lá uma via metabólica que está colocando um monte de íons de hidrogênio para dentro do meu sistema celular muscular lá, eu preciso de algum transportador para tirar ele dali, colocar ele em outro lugar para manter o nível de pH ideal para que a atividade enzimática continue acontecendo num padrão importante, tá? Então, o equilíbrio enzimático do corpo ele é um pouquinho básico, tá? Ele não é ácido, ele é um pouquinho básico, ele fica ali entre 7 e pouco até 8, tá? Abaixo de 7 seria um pH ácido, tá? Que no corpo só acontece no estômago, tá? Ou em condições muito específicas de algum acontecimento que pode estar relacionado a algum acidente, em cirurgias, pode acontecer alguma coisa, enfim, tá? Mas o corpo ele é um pouquinho básico, tá? Ele não é ácido, tá bom? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Não. Vocês querem fazer um intervalo ou vocês querem continuar? Continua. Vamos lá. Pode continuar. Vamos lá. A musculatura, pessoal, então, a partir das vias metabólicas que ela tem e da atividade enzimática que ela tem, ela usa diferentes fontes de energia, tá? Além disso, o corpo humano também estoca de maneiras diferentes, às vezes, o mesmo composto, tá? Por exemplo, glicose ela pode ser tanto circulante no sistema, quanto ela pode estar estocada como glicogênio no tecido hepático, no tecido do fígado, ou como glicogênio no tecido muscular, tá? Gordura,
ela pode ficar como ácido graxo livre, ou seja, HDL ou LDL, que fica circulando no corpo, tá? No sistema vascular. Ou ela pode ser depositada como um triglicéride muscular, tá? Ou como ácido graxo lá no tecido adiposo. Tá? Então, o corpo ele estoca energia de maneiras diferentes. Indivíduos treinados e indivíduos sedentários também estocam energia de maneiras diferentes. Tá? Então, a disponibilidade de um substrato, a utilização dele como fonte energética no exercício, depende da característica do estímulo e também da disponibilidade daquela fonte. Tá? Ou seja, não adianta, por exemplo, pessoas que fazem dieta cetogênica. Alguém sabe o que é dieta cetogênica? Não, Dieta Acho que cetogênica... não. Eles não introduzem carboidrato, isso é um. Isso, dieta cetogênica é aquelas dietas paleolíticas, né? Que as pessoas comem muita proteína e vegetal, mas ela não consome carboidratos carboidratos complexos, tá? Massas, pães. Ela somente consome através de cereais, possuem cereal de uma maneira geral, comer um pouco de, sei lá, aveia, ela tem muita fibra, e a fibra não é digerida pelo corpo, né? Então, por exemplo, ela tem muito menos carboidrato do que uma massa, por exemplo, uma massa branca. Tá? Então, assim, pessoas que fazem dietas cetogênicas acabam estocando bem menos glicogênio muscular, porque não tem disponível carboidrato para disponibilizar como glicogênio. Tá? Então, ela vai ser obrigada a utilizar de outras fontes do corpo para executar o estímulo do exercício que ela está querendo fazer. Então, é por isso que eu nunca fiz dieta cetogênica, mas eu já tive colegas que fizeram. E se um dia vocês fizerem, dizem as más línguas que é bem desconfortável. Bem desconfortável, tá? Porque como a gente vai ver mais para frente, o glicogênio e a glicose, ela é uma das fontes, uma das fontes que vai ser mais utilizadas na parte inicial da saída do repouso para o exercício, tá bem? Isso acaba com que a pessoa tem que requisitar energia de outras vias, tá? E isso acaba gerando até dor, muitas vezes, tá? É doído, a fadiga muscular é muito grande em comparação a pessoas que não fazem esse tipo de dieta, tá? Então, assim, tudo varia conforme tanto o estímulo de exercício que tu vai dar e quanto a disponibilidade de uma fonte energética específica que tem para aquela fibra ou para aquele momento específico, tá bem? Bom, da onde a gente pode tirar a nossa energia, tá? A maior parte, obviamente quase toda ela, vem dos nossos alimentos, tá? Então a gente pode transformar essa energia que vem dos nossos alimentos em alguma energia mecânica, química ou elétrica, tá? Energia química, o que é essa transformação? Energia química, isso aqui é, por exemplo, estocar energia. Tá? Energia mecânica é o movimento e energia elétrica para o sistema nervoso. Tá? Ou a gente pode usar os nossos reservatórios, tanto de gorduras do tecido adiposo, tá? Glicogênio no fígado e no músculo, ou a nossa proteína, o nosso tecido magro. Tá? Porém, tem que se levar em conta, pessoal, que a maior parte da energia que a gente usa, só 20% dela vai realmente para o trabalho que a gente está exercendo. A maior parte dela é desperdiçada, entre aspas, em energia térmica. Tá? Não é que ela seja desperdiçada, pessoal, é aquela coisa, né? O corpo tem uma temperatura ideal para manter a atividade enzimática. Tá? Então, esse desperdício de energia dos alimentos ou de qualquer outro reservatório que a gente tem no nosso corpo em energia térmica não é necessariamente desperdício como energia elétrica de uma lâmpada incandescente. Tá? Essa energia térmica ela é necessária para manter aquela atividade enzimática
nos padrões normais, tá, pessoal? Se não acontecer isso, a gente entra em óbito, tá? Porque as enzimas acabam parando de atuar sobre as reações químicas do corpo, tá? Bom, então a gente vai falar primeiro das fontes energéticas advindas de carboidratos, tá? Da alimentação. Na aula que vem a gente vai falar das outras, tá? Então, carboidratos, tá? Eles são compostos por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. 1 grama de carboidrato dá por volta de 4 quilocalorias de energia, tá? Então, eles são disponíveis na forma de monossacarídeos, tá? Glicose, frutose e galactose. Disacarídeos, que é a combinação de monossacarídeos. Por exemplo, a sacarose, que é o açúcar de mesa, que é uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose, tá? Ou polissacarídeos, que são a celulose, que é a fibra, tá? Ou o amido, que são os carboidratos complexos, que são os farináceos, né? São massas, pães, esse tipo de coisa, tá? Inclusive, são tudo polissacarídeos. Para o exercício, pessoal, o corpo humano consome duas formas básicas de fontes glicolíticas, de fontes de carboidratos, que é a glicose circulante, tá? Que pode ser da dieta ou advinda de outros tecidos, de alguma reação bioquímica que disponibilize essa glicose na corrente sanguínea, ou na forma de glicogênio, tá? O glicogênio, ela é uma reserva energética do corpo, tá? Que fica normalmente ligada ou no tecido muscular ou no tecido hepático, tá? Aonde que ela fica no tecido muscular? No citoplasma, tá? Mais especificamente no quê? Naquelas incisões, tá? Desculpa, incisões não, naquelas inclusões que os ribossomos fazem na nossa célula, tá? Ou seja, eles fazem uma cápsulazinha que fica ali o glicogênio estocado, tá? Por que ele fica numa cápsula? Se ele ficasse diluído na solução do sarcoplasma, tá? no líquido do citoplasma da célula, ele alteraria o equilíbrio ácido básico daquela célula, tá? Então, por isso ele fica envolto numa membrana para não desequilibrar o equilíbrio básico, o ácido básico daquela célula, tá bem? Ele é sintetizado, pessoal, o glicogênio, através de várias ligações de moléculas de glicose, tá? Através da enzima glicogênio sintase, tá? Ou sintetase, também vocês podem achar em algum livro, tá? E ele é utilizado como uma forma de suprir a demanda de glicose no exercício, tá? Se não tem glicose circulante abundante para suprir, o corpo vai utilizar glicogênio muscular, tá? Então aqui vocês podem ver, foram as únicas duas partes que eu trouxe alguma coisa mais relacionada com exercício físico e não com fonte em si. Aqui é um gráfico, pessoal, que mostra a intensidade de exercício para um mesmo atleta, tá? Ou para os mesmos atletas, tá? E que tipo de substrato ele utiliza em cada percentual do VO2 máximo, tá? Que VO2 máximo é o máximo de consumo de oxigênio que a pessoa consegue para transformar substratos em energia, tá? Então, vocês podem ver que com o aumento da intensidade, o corpo é obrigado a utilizar maiores proporções de fontes anaeróbias, tá? Então, o que isso quer dizer? É assim, na transição do repouso para o exercício, no primeiro movimento, eu utilizo de fontes anaeróbias, tá? Seja ela TPCP ou glicose plasmática ou glicogênio muscular, tá? Com o tempo, numa intensidade menor, como essa aqui de 25%, eu começo a utilizar outros tipos de fontes energéticas. Aqui, ácido graxo livre plasmático ou triglicerídeo muscular. Ou seja, eu começo a utilizar fontes, ou começo a predominar fontes energéticas ligadas ao sistema aeróbio dali, tá bem? Porém, com o aumento da intensidade, o sistema aeróbio ele tem um grande problema,
que ele é uma cadeia bioquímica muito grande. Apesar dele conseguir disponibilizar ATP em abundância, ou seja, disponibilizar energia em abundância para a contração muscular, ele demora para disponibilizar esse tipo de coisa. E se tu está cada vez aumentando mais a intensidade, o corpo vai começar a utilizar fontes mais rápidas, que tem uma cadeia bioquímica menor, tá? Para acontecer a reação. Então, em exercícios muito extenuantes, a maior parte da energia utilizada é de fontes anaeróbias, né? Também, porque não dá tempo do sistema aeróbio conseguir predominar. Conseguem entender? Sim. Esse gráfico aqui, daí é justamente o contrário. Ó, tá? 85% do VO2 máximo, pessoal, ele está ligado a intensidades acima do limiar anaeróbio. Tá? Ou seja, o que é limiar anaeróbio? O limiar anaeróbio é o instante que o sistema aeróbio não consegue mais predominar. Tá? Ou seja, é tão forte a intensidade do exercício que eu não consigo fazer com que o sistema aeróbio consiga suprir aquela demanda. Tá? Então, eu tenho que entrar com fontes mais rápidas. Tá? Aqui é justamente o contrário. É uma intensidade por volta de 65% a 75% do VO2 máximo, que é uma intensidade aeróbia bem alta. Tá? 65 nem tanto, mas 75 é bem alto. Tá? Seria muito próximo do limiar de lactato já. Tá bem? E aí vocês veem que, ó, ao longo do tempo, como ele consegue manter esse exercício num tempo prolongado, vai mudando as fontes anaeróbias para as fontes aeróbias. Ó. Se vocês pegarem aqui, ó, no zero, vocês vão ver que, ó, é quase 50-50 entre gasto energético de fonte aeróbia e fonte anaeróbia. Tá? Depois, mais perto lá das 4 horas, tu já vê que, ó, fica mais predominante o sistema aeróbio. Tá? Não quer dizer que não esteja sendo consumida fontes anaeróbias. E não quer dizer que as vias metabólicas anaeróbias não estejam em funcionamento. Elas estão. Elas só não estão predominantes. Conseguem entender isso? Sim. Tudo acontece ao mesmo tempo. Tá bem? Tudo acontece ao mesmo tempo. Tá? Não quer dizer que, por exemplo, eu levantei da cadeira. Não quer dizer que eu não esteja utilizando vias metabólicas aeróbias. Eu estou. Só aquela contração específica foi feita por uma fonte anaeróbica. Precisa ser rápida, precisa ser imediata. Tá? Beleza? Então, esse exercício aqui, ó, ele é predominantemente aeróbio, tá? Porque ele usa ácido gráfico plasmático e triglicerídeo, ó, na maior parte, quase 100%. Tá? Esse aqui, ó, a 65%, tá pau a pau, ó, 50-50. Tá bem? Não dá para ver direitinho aqui. Esse aqui, ele é predominantemente anaeróbio, tá? Porque ele é extremamente intenso, tá? E isso aqui em percentual do VO2 máximo, pessoal, é tipo correr na esteira, tá? Não é exercício de força, é outra coisa, tá bem? Beleza? Sim. Vamos embora. Então, as fontes energéticas anaeróbias, pessoal, elas são as fontes primárias da saída do corpo do repouso para o movimento, tá? São também preponderantes nos exercícios extenuantes, tá? Elas são caracterizadas, pessoal, por não terem a presença de íons de oxigênio para acontecer as reações químicas, e por isso que elas são denominadas anaeróbias, tá?
não tem a presença de oxigênio na reação. Tá? Aqui tem um resumão de todas não, a maioria. Tá? Tem uma aí que não tá, que é uma outra cadeia bioquímica que acontece dependendo da intensidade do exercício, tá? Mas aqui vocês podem ver, ó, a glicose é absorvida lá no intestino, ela está circulando aqui, ó, aqui no sangue, ó. Tá? Então ela tem duas saídas. Se eu estou em exercício, ela pode até entrar para dentro da musculatura e ter sua quebra, ser quebrada, né, a glicólise, e ser utilizada como fonte energética, tá? Sendo ela direto para ATP, tá? Ou indo para piruvato, que depois pode ser ou ir para lactato, ou entrar na cadeia oxidativa, tá bem? Porém, ela também, se eu estou em repouso, por exemplo, depois do treino, eu fui lá comer um pratão de massa, beleza? A glicose ela pode ser também estocada ou como glicogênio muscular, e daí falta aqui nesse esquema, ela também pode ser estocada como glicogênio no fígado, ou até mesmo como gordura no tecido adiposo. Ela pode ser transformada, tá, pessoal? Depende de como estão acontecendo as coisas. Tá? Aqui é um resumão, mais para frente a gente vai tratar melhor dele, tá bem? Então, o sistema imediato, pessoal, tá? Que é a fonte necessária para fazer as principais contrações, as pequenas contrações que a gente precisa no cotidiano. Por exemplo, aqui, ó, estou pegando meu celular. Tá? Isso aqui foi utilizada esse tipo de fonte. Tá? Então, a fonte imediata de energia para contração são os fosfatos de alta energia ou os trifosfatos de adenosina, os ATPs. Tá? Normalmente, existem várias dessas moléculas de ATP disponíveis no sarcoplasma. O sarcoplasma é o citoplasma da fibra muscular, tá? A estrutura do ATP, pessoal, ela consiste numa porção de adenina, numa porção de ribose e em 3 fosfatos, tá? Esses 3 fosfatos, eles têm uma ligação altamente energética, tá? E com a quebra daquela ligação, tu consegue liberar energia para o sistema, tá? Para formar um ATP, tu precisa de uma adenosina difosfato, tá? Ou seja, uma adenina, um grupamento adenina, um grupamento ribose ligados a 2 fosfatos, mais algum fosfato inorgânico, além disso, energia para conseguir formar um ATP de novo, tá? A quebra do ATP ela é feita como? Por essa enzima aqui, ó, a ATPase, tá? Ou a ATPase. Tá? Normalmente se fala ATPase, tá, pessoal? Então, para quebrar uma molécula de ATP, essa enzima catalisadora faz com que seja um resultado uma adenosina de fosfato, um fosfato inorgânico e mais energia, ou seja, libera energia para algum local. Tá bem? Beleza? Normalmente, esse tipo de fonte é imediata. Está disponível no sarcoplasma e ele é utilizado logo de cara para fazer a contração. Não se esqueçam, né? Que eu faço a contração e eu consumo energia para fazer com que a cabeça da miosina se desligue do sítio ativo da troponina, da tropomiosina e daquelas coisas todas que a gente viu na outra aula, tá? Então, assim, a cabeça da miosina, ela está sempre ativa, tá? O estímulo da neural faz com que os cálcios se liguem na troponina, arraste a tropomiosina e deixem o sítio ativo da adenina aberto para que a miosina consiga se encaixar nela e fazer a contração, tá? Então, assim, ó, eu tô aqui, ó, parado, ok? A cabeça da miosina lá da fibra muscular do meu bíceps tá ativa, ela tá
pronta para fazer a contração. Vai um estímulo neural do meu cérebro agora. Ó, contrai teu bíceps, contrair. Então, o que aconteceu? O cálcio entrou lá, arrastou a tropamiosina, a miosina conseguiu encaixar e fazer a contração. Eu vou consumir energia agora, ó, para desfazer essa contração. Tá? E é essa enzima aqui que disponibiliza essa energia para a cabeça da miosina conseguir se desligar da ligação que ela tinha feito. Tá bem? Bom, aqui vocês veem a fórmula estrutural do ATP. Tá? Então não se esquece, ele é formado por um difosfato de adenosina mais um fosfato inorgânico, que forma o trifosfato de adenosina. Tá? Aqui estão os 3 fósforos. Ó. Bem? Essa ligação aqui e essa ligação aqui, ó, elas são altamente energéticas. Tá? E é elas que uma delas que é quebrada para disponibilizar energia para o meio. Tá bem? Logo após, pessoal, a fonte imediata de ATP sarcoplasmático ser utilizada, existe uma outra fonte metabólica, que é a fosfocreatina. Tá? Então, logo os ATPs são utilizados, essa outra via metabólica ela é acionada. Tá? Ou seja, então eu saí do repouso para o exercício e eu estou continuando esse exercício, eu não parei. Tá? Os ADPs que são formados pela oxidação do ATP são incluídos numa reação bioquímica junto com a fosfocreatina. Tá? E a enzima catalisadora é aquela creatina quinase lá, ó, que a gente falou anteriormente. Então, um fosfato de creatina mais uma adenosina difosfato libera um ATP mais um carbono inorgânico. Tá? E esse ATP aqui pode ser utilizado daí de novo pela ATPase para disponibilizar energia para a contração muscular. Tá? Esse tipo de fonte aqui é muito utilizado em treinamento de força. Tá? As fontes imediatas também são muito utilizados nas contrações de treinamento de força. E por isso que a suplementação de creatina tem muita influência no treino de força, porque tu consegue disponibilizar muito mais fosfocreatina dentro do sarcoplasma. Tá bem? Clisma, que curte aí uns farelinhos aí de uns potinhos de suplemento aí, tá? Por isso que creatina é tão importante, porque ela consegue ser substrato energético muito mais rápido e tu consegue ter um rendimento muito maior no treino de força. E, obviamente, tu acaba tendo um estímulo mais forte e se tu conseguir recuperar, tu acaba tendo uma hipertrofia maior, tá? Porém, obviamente, tem que ter aqueles cuidados, né? Função hepática, porque é o fígado que metaboliza muitas vezes algumas coisas, porque tu não toma exatamente creatina, né? Tu toma um negocinho lá que na quebra dele vai sobrar uma creatina para ti, entendeu? E é o fígado que metaboliza isso. Tá? Então tem que ter cuidado, tomar água, aquelas coisas todas que quem é da maromba conhece, tá bem? Então, assim, esse sistema imediato de ATP e CP, eles funcionam num ciclo, tá? Então, ou seja, as primeiras fontes são os ATP sarcoplasmáticos lá, bem? Que funcionam, tem ATPase que libera como produtos adenosina de fosfato, fosfato inorgânico e energia, para ser utilizado em qualquer coisa, tá, pessoal? No nosso caso aqui, trabalho mecânico, tá bem?
Esse ADP que foi sintetizado a partir dessa reação, ele entra se junta com a fosfocreatina e a creatinoquinase consegue liberar também ATP, que pode ser utilizado, né, por essa enzima aqui para disponibilizar energia de novo para o músculo. Tá? Quando é que a gente restaura os níveis de ATP e de fosfocreatina depois do exercício? Tá? Quem é mais treinado consegue ressintetizar fosfocreatina e ATP em minutos, tá? Por volta de 4 minutos tu consegue, bem? Porque treinamento de força é intermitente, né, pessoal? Então eu faço um estímulo e paro, faço um estímulo e paro, faço um estímulo e paro. Então eu consigo restaurar. Atividades aeróbias, tu não tem tempo, tá? Tu vai consumir elas até depletar. Tem algumas que são restauradas, dependendo, por exemplo, um jogo intermitente como futebol, handebol, esse tipo de coisa. Tu até consegue restaurar algumas, mas aí no sprint tu acaba utilizando elas de novo, então fica sempre numa batalha, tá bem? Nessas atividades que são intermitentes. Mas só vai conseguir restaurar plenamente no repouso, tá? Quando tu parar o estímulo. Bem? Essas aqui são as fontes muito ligadas às modalidades de sprint. Tá? Então, corrida de 100 metros rasos, 50 metros livres de natação, salto em altura, salto em distância, arremesso de peso, lançamento de dardo. Todas essas modalidades são muito ligadas a essa fonte energética. Bem? E normalmente são treinados, os atletas são treinados nesse tipo de fonte. Por exemplo, vocês nunca vão ver um velocista de 100 metros rasos correndo 10 tiros de 1000 metros num treino. Não faz sentido, ele não faz isso na prova dele. Tá? Então ele treina na fonte. Ele faz muito treino de potência, inclusive fora da pista, né? Numa sala de musculação. Tá bem? Bom, ele é promovido, pessoal, esse sistema, por reações bioquímicas bem simples, tá? Que envolvem somente uma, ou no caso, quando vem a adenosina de fosfato para a creatinoquinase, esse aqui, ó, quando é disponibilizado aqui para a creatinoquinase, envolve uma, duas, de novo, para ter a energia disponibilizada, tá? Então, eles são denominados, muitas vezes, as fontes mais importantes para algumas modalidades, como eu já falei para vocês. Até LPO eu esqueci de mencionar para vocês. Tá? De uma maneira geral, são poucas modalidades que são completamente dependentes dessa fonte. Tá? De uma maneira geral, assim, por causa de não ter os produtos finais, são aqueles ali que eu mostrei para vocês, ó, fosfato inorgânico, essas coisas todas, eles são considerados em alguns livros e também por alguns pesquisadores como uma fonte anaeróbia alática, ou seja, que não produz lactato, tá? Ou piruvato, tá? Não produz nenhum desses dois. Normalmente, eles só são utilizados ali com substratos inorgânicos e íons inorgânicos, tá bem? Então, vocês vão poder achar em alguns livros, por exemplo, a primeira fonte do repouso por exercício são fontes anaeróbias aláticas. Vocês podem achar isso em livros também, e não está errado, tá? Porque realmente não produz lactato, bem? Ou piruvato. Alguma dúvida? Não. Tranquilo. Bom, então eu estou lá no exercício. Então eu estou lá no exercício ainda, beleza? Eu já consumi uma boa parte do meu ATP, consumi uma boa parte da minha fosfocreatina, mas eu ainda estou mandando estímulo lá na minha contração muscular, tá?
Aí, qual que é o problema dessas fontes? Elas têm um número limitado, tá, pessoal? Não vai ser abundante o resto do tempo. Então, o corpo vai procurar outras fontes de energia que consigam suprir com maior eficácia e eficiência a demanda energética, ou seja, fontes que me disponibilizem mais ATP. Tá? Então, a próxima via bioquímica que é utilizada é a via bioquímica glicolítica, tá? Ou seja, que vai utilizar glicose ou glicogênio através de uma quebra da glicose do glicogênio, que é chamada de glicólise. Tá? A glicólise, pessoal, já é uma reação mais complexa. Tá? O produto dela pode ser duas ou três moléculas de ATP, 2 moléculas de piruvato ou de lactato e mais 2 moléculas de NADH. Tá? Então, é assim, a ideia central da via metabólica, dessa via metabólica, pessoal, é utilizar diferentes quebras de diferentes composições de glicose para fosforalizar, tá? Tá errado ali, com A, tá? Adenosina de fosfato, tá? Além disso, pessoal, o sistema glicolítico possibilita também o aumento de produção da via aeróbia através desses transportadores aqui, dos NADs, que vão levar esses hidrogênios normalmente lá para a mitocôndria para entrar na cadeia de hidrogênio lá da via do ciclo de Krebs. Bem? Então as coisas vão acontecendo meio juntas, tá bem? Beleza? Então, assim, existem 2 fases gerais da glicólise. Bem? A primeira fase é a fase de investimento de energia. Ou seja, que eu vou consumir energia para fazer a reação. Tá? Ou seja, é uma reação bioquímica endergônica. Tá? E a segunda fase, que é a fase de geração de energia. Tá? Onde é produzida, então, a energia que eu preciso. Tá? E daí são produzidos 4 ATPs, 2 NADHs, 2 piruvatos ou 2 lactatos. Tá? O lactato ele vai ser sintetizado se a cadeia aeróbia não conseguir captar o piruvato, tá? Ou seja, o exercício está tão intenso que eu preciso tirar o piruvato de dentro do sarcoplasma, do citoplasma do sarcômero, para equilibrar o equilíbrio ácido-básico da célula. Também. Então, o lactato, se por acaso a via aeróbia não está conseguindo consumir o piruvato, porque o produto é piruvato, tá, pessoal? O produto final é piruvato. Aí, se tem oxigênio disponível, o piruvato vai ser metabolizado pela mitocôndria para fazer energia, tá? Juntamente com os hidrogênios ali dentro da cadeia de hidrogênios lá no ciclo de Krebs. Tá? Se não tem oxigênio disponível para a mitocôndria, para sintetizar energia através de piruvato e os NADs, a célula vai expulsar esse piruvato do sarcoplasma. E ela transforma o piruvato em lactato e tira ele fora da célula. Tá? Aí o lactato depois, se o exercício entrar em estado estável, se lembra do conceito de estado estável? Que é aquele conceito que eu consigo manter o exercício ao longo de um tempo prolongado, porque é um estado de homeostase numa taxa metabólica maior. Tá? Esse lactato ele é ressintetizado como glicogênio lá pelo fígado e pode ser disponibilizado como glicose circulante depois também, tá? Se chama neoglicogênese, tá? Ou seja, uma nova disponibilidade de glicogênio para o músculo, ou glicose para o músculo. Tá? Enfim, se lembrem sempre, são 2 fases. Uma fase de investimento de energia e uma fase de geração de energia. As 5 primeiras são de investimento
e as 5 últimas são de geração. Tá? São 10 ao todo. Tá bem? Por que pode ser 2 ATPs ou 3 ATPs disponibilizados na via glicolítica? Porque depende de qual substrato eu estou usando. Tá? Então, olha só. Se for glicose sanguínea, eu preciso consumir um ATP para fazer a glicose 6-fosfato. Tá? Essa reação bioquímica aqui precisa de energia para acontecer. Se a minha fonte, se a fonte anaeróbia glicolítica está usando glicogênio, eu não preciso consumir um ATP. Tá? Porque ele já tem a ligação com o fosfato inorgânico altamente energizada. Tá? Então, ele transforma o glicogênio em fosfato, em glicose 6-fosfato, sem o consumo de ATP. Então, como eu falei para vocês aqui, são 2 ATPs requeridos se é glicose. Se é glicogênio, é um só. Como eu produzo 4, no final, se isso aqui fosse um glicogênio, seriam 3 ATPs aqui. Tá? E não 2. Tá bom? Então, depende de qual fonte eu estou usando. De qual reserva eu estou usando. Se vem de glicose ou se vem de glicogênio. Se for de glicogênio, são 3 ATPs. Se for de glicose sanguínea, são 2 ATPs. Tá? Então, olha só. Vê como é louco isso. Eu consumo energia para conseguir disponibilizar energia para o meu corpo fazer o movimento. Tá? E isso acontece sempre. Tá, pessoal? É um perde-ganha. Tá? Porém, não se esqueçam que as fontes imediatas, elas me dão 1 ATP por reação. Tá? Esses aqui, essas vias aqui, me dão 3 ou 2 ATPs. Tá bem? Então, aqui, pessoal, é a primeira parte, tá? Resumida. Tá bem? Para vocês. Então, assim, vem uma glicose lá com uma ligação altamente energética no carbono 6. Tá? Eu consumo um ATP para fosforalizar ela. Então, eu coloco um fósforo no carbono 6, tá? Tem um rearranjo, tá? Dessa fosforilização, tá? Criando depois uma frutose, bom? Através de uma enzima que depois a gente vai ver qual é. Eu consumo um outro ATP para fazer uma molécula de frutose 1,6-bifosfato. Então, ou seja, eu coloco mais um fosfato no carbono 1 e no carbono 6 da frutose. Tá? Além de fazer um G3P, que são uma ligação de 3 carbonos. Tá? Aqui, daí, já é a parte que eu ganho energia. Então, ou seja, tem uma oxidação, tá? Ou seja, eu retiro um NAD um NAD oxidado vem e reduz esse glicoseraldeído 3-fosfato. Tá? Depois, um ADP, na verdade, consegue retirar, porque há um rearranjo da molécula, e ele consegue tirar um fosfato dali e produzir ATP. No caso aqui, 2, porque consegue formar 2 a partir dessa frutose 1,6, tu forma 2 gliceraldeído 3-fosfato, tá, pessoal? Aí tu consegue 2. Há mais alguns rearranjos e no final eu consigo tirar mais 2 ATPs e são, como subprodutos, colocados 2 piruvatos e 2 NADs lá em cima, tá bom? Aqui tem um resumo para vocês, ó. O piruvato é o produto final da glicólise, tá? Havendo oxigênio disponível, o piruvato entra na mitocôndria para fazer as quebras adicionais lá do sistema aeróbio, bem? Então aqui eu ganho 4 ATPs, porém lá em cima eu consumi 2. Então o produto final da glicose, quando é glicose, combustível, são 2 ATPs
disponíveis para o exercício, tá bem? Para polarizar a cabeça da miosina lá, tá bem? Mas aqui tá tudo detalhado para vocês, tá? Qual é a 1 aqui? Essa aqui, ó. Qual enzima transforma a glicose em glicose 6-fosfato? A hexoquinase. Tá? A 2 é a enzima glicose 6-fosfato isomerase, que faz a frutose 6-fosfato. Tá? Consumindo um ATP, a fosfofrutoquinase faz frutose 1 e 6 de fosfato. Tá bem? A aldolase consegue fazer 2,3-fosfato ou fosfato 3 gliceraldeído, tá? Ou faz fosfato, que é uma outra via metabólica que a gente não vai entrar, tá, pessoal? É um outro tema. Tá? Não vou ficar entrando em todas as vias metabólicas, né? Daí aqui tem as demais, tá bem, pessoal? Eu não vou ficar entrando. Mas o principal é que quando a gente entra aqui nessa parte de ganho de energia, os NADs e os piruvatos finais, eles entram lá para a cadeia de transporte de elétrons, se caso existe oxigênio disponível, tá bem? Isso aqui vocês têm que ler, tá? Vocês têm que entender todo como é que funciona para conseguir. Eu não quero que vocês decorem os nomes, tá, pessoal? Eu não vou cobrar o nome. Qual que é o nome da enzima, da segunda enzima da parte de consumo energético da via glicolítica? Eu não vou cobrar isso de vocês. Mas eu vou cobrar, por exemplo, quantos ATPs são formados a partir de glicogênio? Quantos ATPs são formados a partir de glicose? Ou o que acontece com os hidrogênios quando o transportador possui oxigênio disponível. Isso eu vou cobrar, tá bem? Eu não quero que vocês decorem tudo isso aqui, porque isso aqui é coisas que vocês podem consultar em livro a qualquer momento. Mas eu quero que vocês entendam a lógica de funcionamento da via metabólica, tá bem? Então não se esqueçam. Se é glicose, eu consumo 2 ATPs, gero 4, me sobra 2. Se for glicogênio, eu consumo 1, produzo 4, me sobra 3. Tá? Além disso, eu vou ter dois hidrogênios retirados e também vai me sobrar 2 piruvatos. Se existe oxigênio disponível, esses hidrogênios e esses piruvatos são metabolizados pela mitocôndria dentro da cadeia aeróbia. Se não tiver, o exercício está muito intenso, o sistema aeróbio já não está mais dando conta de retirar esse piruvato para dentro da mitocôndria, ele é liberado como lactato no sangue. Tá? E daí entra depois a parte de limiares que a gente vai entrar depois da prova, provavelmente. Tá bem? Beleza? Eu quero ver com vocês esses 2 vídeos aqui, tá bem? Vocês não estão vendo ali, né? Vou mostrar para vocês agora, só um pouquinho. Não saiu o vídeo, então. Aí, agora sim.
Então, olha só. O que ela falou aqui? As primeiras 5 etapas que a gente consome energia, a gente modifica a glicose 6, tem 6 carbonos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em outros tipos de carboidrato com 3 carbonos, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, a gente transforma uma molécula de 6 carbonos em 2 de 3. Tá bem? Então, aqui, o que ela falou? Cada uma das duas, das duas cadeias de 3 carbonos aqui produz 2 ATPs, tá? Na fase 7 e na fase 10. Aqui tem todos os tipos de enzimas. Eu não cheguei a falar para vocês, isso aqui são quinases, isomerases, tá? Mas eu não cheguei a classificar as enzimas para vocês, eu tirei fora para não ficar tão grande a aula, tá bem? Agora vamos para a outra lá. Vai falar mais especificamente de cada um de cada uma das enzimas. Vocês conseguem entender o que ela fala no vídeo ali? Aí que É tá. que tava sem som, na verdade. Tava sem som? Sim. Sim. Mas eu coloquei. Ah, então eu recompartilhei, desculpa. Agora vai ficar com som, pessoal, desculpa. Tem que me avisar que fica sem som. É que Agora como vai ter- tava em inglês, eu achei que não ia fazer diferença. Agora vocês estão ouvindo? Sim. Então eu falo especificamente das reações, tá? Biological organisms require energy to survive. Glycolysis is one of the pathways cells use to transform sugars like glucose into biochemical energy in the form of ATP. In the cytosol of the cell, glycolysis converts glucose into pyruvate through a series. Olha só. O que ela falou até agora. Lá no citoplasma, ou no sarcoplasma, tá? A célula transforma glicose ou glicogênio através da glicólise em piruvato, tá? Of 10 enzymatic reactions. Através de 10 This process produces 10 processos, ATP, tá? along with other products such as NADH that can be used later to produce even more ATP for the. Tá? Então não se esquece que no passo 7 e no passo 10 se produz ATP e no passo 6 se produz os NADHs, tá? Cell. Let's watch as these enzymes oxidize one glucose molecule into 2 pyruvate molecules. First,
a kinase reaction adds a phosphate onto glucose to form glucose 6-phosphate. This is one of 2 energy consumption steps and is an irreversible reaction. Então, ali transformou o ATP em outra molécula, tá? Consumindo energia. E isso aqui é irreversível. Quando ela entra na cadeia bioquímica, não pode ser desfeito, tá bem? Next, an isomerase reaction converts glucose 6-phosphate into fructose 6-phosphate by rearranging. Ó, rearranja as ligações, tá? E daí troca uma glicose 6-fosfato por uma frutose 6-fosfato, tá? É somente um rearranjo nos carbonos, tá? Changing covalent bonds. Another kinase removes a phosphate group from ATP and gives it to fructose 6-phosphate to form fructose 1,6-bisphosphate. This is the second energy consumption step. Ó, então aqui formou uma frutose 1,6-fosfato, tá? Então aqui, ó, aqui tem as ligações de alta energia, ó, os fosfatos, tá? No carbono 1 e no carbono 6, tá bem? E ali formou uma adenosina de fosfato que foi liberada no sistema, tá bem? Isso aqui é irreversível também. And an irreversible reaction. In the fourth step of glycolysis, a lyase reaction splits the 6-carbon fructose 1,6-bisphosphate into 2 3-carbon sugars, dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Separou em dois agora. Dihydroxyacetone phosphate is rearranged by another isomerase to form a second glyceraldehyde 3-phosphate. At this point in glycolysis, glucose has been metabolized into 2 glyceraldehyde 3-phosphates and 2 ATPs have been consumed. The next 5 steps of glycolysis are the energy-producing phase. In step 6, both glyceraldehyde 3-phosphates are oxidized to 1,3-bisphosphoglycerate by a dehydrogenase. This step produces 1 NADH for each oxidized glyceraldehyde 3-phosphate, Vocês viram que for a saiu total of 2 NADHs. Isso aqui é um NDH, ó, tá, pessoal? Vocês viram ali, ó? Acompanhem que vai sair um átomozinho desses rosinhos ali, ó. Glyceraldehyde 3-phosphate, for a total of 2 NADHs. These NADHs are later used to produce more ATP for the cell. In step 7, a kinase transfers a phosphate from 1,3-bisphosphoglycerate to ADP to form ATP and 3-phosphoglycerate. This step is reversible even though ATP is formed. The next step involves a mutase reaction that moves the phosphate on the 3rd carbon of 3-phosphoglycerate to the 2nd carbon position to form 2-phosphoglycerate. Só o lugar onde está o fosfato, tá, pessoal? In step 9, a lyase reaction removes water from 2-phosphoglycerate to form phosphoenol pyruvate. Aí sai água, tá? Uma molécula In de the água. final step of glycolysis, a kinase reaction removes the phosphate group from phosphoenol pyruvate and donates it to ADP to form ATP and pyruvate. Like reactions 1 and 3, this step is irreversible. At this point, 2 pyruvate molecules, 4 ATPs, and 2 NADHs are formed for each glucose that was broken down in glycolysis. Então não se esquece, ó, de uma glicose, no final de toda a cadeia, saem 2 NADHs, 4 ATPs e 2 piruvatos, tá? And NADHs could be used in aerobic respiration to produce more energy for the cell. Here, we depict glycolysis as a closed process. But in cells, substrates produced by other reactions can enter glycolysis at different points. For example, when an animal breaks down glycogen, glucose 6-phosphate is produced and can then enter the glycolysis pathway at the second step. E ó, o que aconteceu? Aqui ela explicou
quando a gente quebra glicogênio, o que acontece? Não acontece o primeiro passo da cadeia metabólica glicolítica, já vai direto para o segundo, tá bem? Porque não precisa energizar a reação colocando um fosfato na glicose, porque já tem esse fosfato no glicogênio, tá bem? Então, um ATP não é consumido daí. Importantly, this means one less ATP is required for the pathway because the first ATP consuming step is skipped. Other sugars can also enter the glycolysis pathway at different points, each having a different effect on the net number of ATPs that are produced by glycolysis. These ATPs are important energy molecules required for many biochemical pathways and ultimately life itself. Glycolysis is a major contributor to the pool of ATP used in these pathways that are essential to the survival of biological organisms. Tá bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Não. Revejam a aula quando eu postar, porque não é fácil de entender tudo. Eu já disse para vocês, eu não vou ficar cobrando que tipo de enzima é, nome de enzima, esse tipo de coisa. Mas eu vou cobrar um entendimento da cadeia metabólica. Bem? Nenhuma Tá bom. dúvida? Não. Conseguiram entender? Então, quantos ATPs eu produzo na glicólise? 4. Ah, muito bem. Se falasse 2, eu ia matar vocês. Tá? Eu produzo 4. Só que eu consumi 2 antes. Tá? Se a minha fonte era de glicose, né? Se a minha fonte era de glicogênio, o glicogênio não precisa entrar na primeira parte da cadeia metabólica. Ele já entra na segunda enzima, na segunda quebra ali, tá? De frutose 6-fosfato. Tá? Ele já se torna direto uma frutose 6-fosfato. Então, ele não consome um ATP. Daí resulta em 3 no final. Tá? Quantos ATPs eu consigo consumir na fonte? Quantos ATPs eu consigo subtrair ou consumir das fontes imediatas? Quantos ATPs eu produzo naquelas vias metabólicas imediatas? Nas primeiras que a gente viu. Eu consigo disponibilizar energia de 2, né? Um pela ATPase e um pela creatina fosfoquinase, né? Ou seja, depois que eu consumo o ATP que estava lá no sarcoplasma, né? Depois que eu consumo ele, eu pego uma adenosina de fosfato, incluo junto com uma fosfocreatina, quebro as duas e disponibilizo mais um ATP para ser quebrado depois. Tá? Então, as imediatas eu consigo de uma reação com um ATP que estava no citosol, que estava lá disponível, e outro a partir do ADP, que ele é ressintetizado junto com fosfocreatina, e é disponibilizado de novo o ATP para a ATPase disponibilizar energia para a contração. Tá? Então, das fontes anaeróbias aláticas, eu consigo ter num ciclo normal, tá? Sem ser um ciclo contínuo, num ciclo fechado, 2 ATPs. 2 energias. Consumo 2 ATPs para dar energia. No lático, que foi o último que a gente viu, que pode ser utilizado, que pode ter como substrato lactato, eu consigo produzir 4 ATPs, sendo que como produto eu posso ter 2 ou 3, dependendo de qual fonte eu utilizei. 2 a partir de glicose, 3 a partir de glicogênio. Tá bem? Beleza? Tá. Tranquilo. Sim. Tá. Vou parar a gravação aqui.